Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui em casa, em São Paulo, e esse vai ser o cenário padrão nos próximos vídeos por um bom tempo, se Deus quiser. Mas queria fazer um vídeo hoje que é uma mistura dos dois tipos de vídeos que eu costumo fazer, que é de resenha literária e de assuntos do cotidiano sobre uma ótica um pouco mais relacionada à filosofia. Então, no vídeo de hoje eu vou abordar Super Xandão, estoicismo, samurais e a doutrina católica dos novíssimos. Parece uma salada de frutas, mas vocês vão entender. Vamos começar. Ontem, no dia 8 de janeiro, foi meu aniversário. Eu fiz 25 anos e essa ocasião me lembrou um vídeo que eu vi do Super Xandão, que é um streamer, um youtuber, que ele é bem icônico, assim, pelo jeito de se expressar, mas o vídeo em questão que eu vi dele foi a respeito de aniversários, que ele tava meio que desabafando de um jeito meio truncado, assim, que é bem típico da personalidade dele, que é um dos pontos que torna ele engraçado, assim. E ele falou sobre essa questão de aniversário, que acho que era aniversário dele na ocasião do vídeo. Alguém desejou feliz aniversário para ele no chat da Twitch. E ele falou, eu agradeço o feliz aniversário, mas fiquem espertos que nem todo aniversário é feliz, dependendo de como você estiver tocando a sua vida. E isso foi um vídeo que ficou na minha cabeça faz tempo que eu vi o vídeo e ontem eu acabei lembrando dele. E isso me gerou uma reflexão, porque ele continua dizendo no vídeo: o seu aniversário só é feliz, assim como Ano Novo, se a sua vida efetivamente estiver melhorando por causa das suas atitudes. Se não, se tu estiver desperdiçando a sua vida, você só está comemorando por convenção social. E eu acho que ele tem razão, apesar de ser um posicionamento forte, assim, talvez alguma coisa desagradável de se ouvir, eu acho que ele está certo. E isso me lembrou um livro clássico que eu já li, que vai ser a resenha de hoje, que é esse livro aqui do Sêneca, chamado Sobre a Brevidade da Vida, que talvez seja o título do vídeo. O Sêneca, acho que talvez, não sei, seja mais ou menos famoso que o Xandão, não sei, né, hoje em dia. Ele foi um escritor, advogado, filósofo e político do século I na Roma Antiga. E a corrente filosófica dele, ou que ele popularizou, foi o estoicismo, que não vai ser muito completamente o tema do vídeo. Mas no livro, o título já é bem descritivo, ele descreve sobre a brevidade da vida, o tempo da vida que a gente tem, a nossa percepção, a visão dele sobre esse tema. E eu não vou abordar 100% o livro, eu só vou extrair a essência dele para conectar com os outros assuntos do vídeo e com a questão do meu aniversário e do vídeo do Xandão. O Sêneca, ele diz que a vida só é breve para quem desperdiça ela, para quem não faz bom uso do tempo, independente da quantidade de anos que você viva. Porque tem gente que vive muito tempo e se ocupa com algumas coisas e acaba não vivendo, e tem gente que vive pouco tempo, mas por saber aproveitar a vida, acaba vivendo mais do que as pessoas que são mais velhas e não aproveitaram a vida. Resumidamente, essa questão de saber viver se resume a você ter propósitos elevados, que não sejam coisas materiais, algo que transcende o que é material, que não é uma coisa meramente mundana e materialista, e não se deixar distrair, né? Ele chama de distrações e vícios, que são justamente essas gratificações do mundo material e mundano, que é o que acaba fazendo com que a gente desperdice nossa vida e não busque nada elevado. E o que isso tem a ver com as outras duas coisas que eu falei? Eu acho que vocês já entenderam com o que tem a ver com o Super Xandão e o que tem a ver os samurais. Não sei até que ponto isso é verídico, histórico, ou se é só ditado popular da cultura japonesa, mas na época da história do Japão, que a atividade samurai acontecia, era popular, questão de guerra, assim, vivia-se efetivamente um cenário de guerra onde as pessoas podiam morrer. A morte era presente, assim, no dia a dia deles. E aí,
eles tinham ditado, os samurais, que era tipo soldados da época, não sei exatamente, eu só conheço por cima. Eles tinham um ditado que dizia: hoje é um bom dia para morrer. Parece um ditado muito forte também. Mas o que ele significa? Se a pessoa diz isso, não é que ela tá depressiva, não é que ela tá com tendências de acabar com a própria vida, mas ela diz isso no sentido de que eu estou em paz com as minhas atitudes, ao ponto de que se eu perdesse a minha vida hoje, seria um bom dia. Tipo, eu fiz tudo o que eu precisava fazer, tudo o que eu queria fazer. E se você para pensar dessa perspectiva, você começa a refletir verdadeiramente sobre o que você deveria fazer. Por exemplo, será que eu posso dizer hoje é um bom dia para morrer? Se eu morresse hoje seria um bom dia? Não que seja agradável, mas eu estaria, tipo, eu partiria dessa vida de bem, tipo, tem alguma coisa que eu preciso fazer, não em relação a tarefas de trabalho assim, em relação a realizações pessoais, objetivos de vida que você quer alcançar e que você não precisa ter necessariamente alcançado, mas se você sente que você está trabalhando em direção a esse objetivo, eu acho que é uma coisa tão nobre e elevada quanto efetivamente o próprio objetivo. Porque senão a gente fica meio paranoico de que tem que conquistar tudo, sabe? Eu acho que a própria busca pelo objetivo de maneira produtiva já é uma conquista. Outra coisa também antes de morrer, tipo, será que você está em paz com as pessoas do seu dia a dia? Você tem alguma pendência com essas pessoas, sabe? Então, isso é uma reflexão para se fazer, principalmente no seu aniversário, que é uma data para celebrar a sua vida. E vida e morte são duas faces da mesma moeda. E essa mentalidade é muito parecida com o estoicismo, de certa forma, o estoicismo do Sêneca, que eles têm, os estoicos têm um ditado em latim, que seria memento mori, que é, tradução literal, é lembre-se da sua morte, que era uma prática que a filosofia deles pregava para você refletir sobre a realidade da morte, que é uma coisa universal, assim, é uma das poucas coisas que vai atingir absolutamente todos os seres vivos. E hoje em dia, não sei se é uma coisa tão popular de se pensar, talvez até tenha-se uma aversão a isso, por supostamente ser um assunto mórbido, e as pessoas não pensam sobre isso, as pessoas vivem sem pensar sobre a morte. E eu acho que isso não é uma coisa saudável de se fazer, porque você está ignorando uma realidade e você está fugindo dessa realidade. E se você ignora isso, se você finge que não existe, você deixa de tomar certas atitudes que você tomaria se você tivesse isso em mente. É como você planejar uma rota de viagem sem considerar um trecho. Então você não sabe muito bem como atravessar essa rota. E o que isso tem a ver com a doutrina dos novíssimos do catolicismo? Para quem não sabe o que isso significa, ou para quem não é católico, ou para quem é católico, nunca ouviu falar disso, os novíssimos é um assunto sobre as realidades finais ou realidades últimas da sua vida, que também é a morte. Mas no caso da tradição cristã católica, tem as questões da além-vida, né? Que depois que você morre, a sua alma continua a existir. Isso também é abordado em qualquer filosofia clássica, a eternidade da alma. Mas no caso da doutrina católica e cristã, tem explicações sobre para onde vai a sua alma, que são três opções: céu, purgatório, no caso do catolicismo, e inferno. E isso é uma realidade que você vai enfrentar dependendo das suas ações em vida, porque depois que você morre, não tem muito o que fazer, resumidamente. Então, tá vendo como todos os assuntos que eu falei incrivelmente se conectam? A doutrina diz o seguinte, estimula você a refletir. Tá, partindo do pressuposto universal, absoluto e objetivo que eu vou morrer e que a minha alma vai durar eternamente em algum desses lugares, e um deles é eternamente bom e feliz, o outro é intermediário, e o terceiro é eternamente e infinitamente ruim e infeliz, o que eu vou fazer, sabe? O que eu estou fazendo? Porque isso vai acontecer, tipo, você não pode ignorar isso. E a partir do momento que você medita sobre isso, e isso vira uma coisa cotidiana que você implementa na sua vida, é como se fosse um lembrete, um farol, a sua vida muda de significado. Você começa a atribuir importâncias para coisas que
efetivamente importam, que acho que até o C.S. Lewis, que falou, que é um outro autor, as coisas eternas têm importância infinita. As coisas passageiras têm importância passageira. Então, a partir do momento que você tem isso na sua cabeça e você medita sobre isso todo dia até você incorporar na sua personalidade, que é o que você deveria fazer, independente de ser religioso ou não, por mais que você tenha uma visão não religiosa sobre a morte, ainda assim você daria um outro significado à sua vida e você redefiniria ou estabeleceria novas prioridades porque realmente importam, sabe? Porque tudo vai acabar. Então, será que você está dando importância para, tipo, coisas que realmente importam? Ou você está dando importância para coisas materiais? E além disso, além dessa importância, você está vivendo a sua vida como se você fosse viver para sempre? Ou você está vivendo a sua vida sabendo que um dia ela vai acabar? E pior, você não sabe quando que ela vai acabar ou como ela vai acabar. Então, já são duas coisas aí que você precisa pensar. Como você está vivendo a sua vida e você pensa nessas coisas, tipo, no seu dia a dia, você reflete sobre isso, ou isso é uma coisa que você tem medo de pensar? Se você tem medo, por que você tem medo disso? Sendo que é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, já aconteceu e vai continuar acontecendo. E é inevitável, sabe? Então, essa é a reflexão que eu quis trazer hoje, um pouco da indicação do livro, que dá um pouco mais de profundidade sobre o assunto, apesar de ser bem curtinho. E para manter a tradição do canal, que eu acho que inclusive surgiu justamente de um vídeo que eu fiz no meu aniversário no ano passado. Alguma reflexão que eu tive, ou se não foi exatamente no meu aniversário, foi naquela época ali. E é isso, esse é o assunto de hoje. Como sempre, eu espero que tenha trazido algum tipo de reflexão, que te faça pensar sobre isso, refletir, abrir uma perspectiva, um novo horizonte sobre isso, despertar o interesse da leitura. É bem baratinho esse livro, ele está bem popular, felizmente. Você deve achar na Amazon, com certeza, não, deve ser menos que R$ 30 e deve ter frete grátis. E eu vou ficando por aqui e, de novo, espero que o vídeo tenha despertado curiosidade, proposto reflexão ou